Olá, boa noite. Iniciaremos agora a defesa do nosso trabalho de pesquisa, apresentando os meus sinceros cumprimentos aos avaliadores, o meu professor orientador, o mestre Fábio Formigueritão, a professora especialista Magali Diniz e a nossa querida professora Rosa Maria Guedes. O meu nome é Marta Suelen e da minha dupla é Andréa Lisboa. E o nosso tema de pesquisa é Importância do enfermeiro na classificação de risco hospitalar. Agora eu vou falar um pouco sobre classificação de risco. O que é classificação de risco? É o enfermeiro triar, escolher e separar. Com essa classificação, o enfermeiro consegue otimizar o tempo de atendimento e diminuir o risco de mortalidade, assim tendo um atendimento mais ético, humanitário e solidário. O que quer dizer isso? O que é ético? Ético é uma pessoa que tem um comportamento moral, né? E que tem uma postura no meio social, no caso, na sociedade. Humanitário é uma pessoa que se dedica a promover o bem-estar de outra pessoa, que se preocupa com outra pessoa. Solidário é uma pessoa que tem responsabilidade recíproca para com o próximo. A classificação de risco surgiu de uma adaptação de triagens realizada por militares americanos em volta do meio do século XX, mais ou menos, e que em meio à guerra precisava de um sistema para priorizar o atendimento médico aos soldados. Tipo, tem 2 soldados, um com dor abdominal e outro com membro decepado, com hemorragia. Nesse caso, os médicos lá na guerra, eles davam prioridade aos que tinham a perna decepada com hemorragia, porque ele corria o risco iminente de morte. E o que estava com dor abdominal poderia esperar mais um pouco. Foi assim que desenvolveram a classificação de risco, a triagem. O aprimoramento dessa triagem deu origem a diferentes protocolos de classificação de risco, que fornecem apoio até hoje nas urgências e emergências por todo o mundo. E agora eu vou citar alguns protocolos que existem no mundo. O primeiro é a escala de triagem australiana, ATS, que é dividida em categorias 1, 2, 3, 4 e 5, que é usada na Austrália. A segunda é o índice de gravidade de emergência, ESI, que é dividido em níveis, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto nível, que é usada nos Estados Unidos. O terceiro é a escala canadense de triagem e acuidade, CTAS, que é dividida em cores. Essa sim se assemelha ao protocolo de Manchester. Mas só que as cores dessa escala canadense são azul, vermelho, amarelo, verde e branco. Como acabei de citar, é usada no Canadá. E agora eu vou falar sobre o nosso objetivo, que é o protocolo de Manchester. Ele deu origem na Inglaterra, especificamente na cidade de Manchester. Por isso, o nome desse protocolo. E aqui no Brasil, ele foi utilizado pela primeira vez em 2008, no estado de Minas Gerais, como estratégia, usar essa estratégia para reduzir a superlotação das portas dos pronto-socorros e hospitais. E ele hoje é acreditado e usado pelo Ministério da Saúde, pela Ordem dos Enfermeiros e pela Ordem dos Médicos. E ele é entendido como a evolução de atendimento a quem recorre a um serviço de urgência, assim deixando de ser atendido por ordem de chegada e sim pela gravidade do caso do paciente. O processo de triagem se dá abertura com uma ficha no setor. Por exemplo, eu chego passando mal numa UPA, eu vou na recepção e tiro uma ficha. Em seguida, eu sou direcionada para uma sala de triagem. O que significa essa sala de triagem? Significa que está lá o enfermeiro triador, que faz a triagem, e um técnico de enfermagem. Lá, a enfermeira vai identificar a minha queixa principal e, através dela, vai associar o fluxograma de Manchester, para ver em qual cor eu me enquadro. É bastante utilizada aqui no Brasil, essa. É muito importante ressaltar que as instituições que utilizam o protocolo de Manchester precisam ter profissionais habilitados para fazer a triagem, por meio de treinamento, teste formal, por escrito, para certificação do triador. O protocolo de Manchester, ele é dividido em 5 categorias, que é em cores, dividido em cores, e em minutos.
dependendo da sua queixa, você se enquadra em qualquer cor dessa. Tipo assim, se eu chego na UPA, um risco de vida, parada cardiorrespiratória, situação de choque, respiração ineficaz e perfurações e hemorragias, o enfermeiro triador vai me colocar na vermelha, para ter um atendimento imediato. Se eu chego com incapacidade de formular frases, taquicardia acentuada, alteração no estado de consciência, dor precordial e cardíaca, ele vai me dar a pulseirinha laranja para ser atendido em 10 minutos. Se eu chego com crise asmática, dor de cabeça, dor abdominal, com náuseas e vômitos, ferimentos menores e estado de pânico, eu vou me enquadrar na cor amarela para ser atendida em 60 minutos. Se eu chego com pequenas lesões, uma fratura fechada é quando você tem um osso quebrado que ele não é exposto, isso se chama fratura fechada. Dor abdominal, são alterações de sinais vitais. Vômitos e diarreia sem desidratação, ou idosos, gestantes, deficientes físicos, se enquadra na cor verde para ser atendido em 120 minutos. Se eu chego com dor de cabeça leve, escoriações leves, contusões, ou quero fazer um curativo e pegar uma receita, o enfermeiro vai me dar a pulseira azul para ser atendido em até 240 minutos. É assim que é feito o fluxograma, a classificação de risco, hoje aqui no Brasil. O que significa SMCR, Sistema de Manchas de Classificação de Risco. E a nossa pergunta norteadora do nosso trabalho de pesquisa. O que é classificação de risco e qual a importância do profissional de enfermagem na classificação de risco? A classificação de risco é uma ferramenta que avalia de forma criteriosa o estado geral do paciente e o profissional, garantindo o atendimento imediato do usuário com grau de risco elevado, assim deixando claro o tempo de espera e aprimorando e promovendo o trabalho em equipe, sendo executado pelo enfermeiro. Significa que o enfermeiro não trabalha só, ele trabalha em equipe. Sendo assim, o enfermeiro tem um papel central e articulador de interagir, influenciar as ações profissionais desenvolvidas em serviços de urgência, em prol da produção de um cuidado integral, resolutivo, humanizado, né? O enfermeiro é um profissional indicado e de grande importância nas práticas de acolhimento de maneira humanizada, sendo de grande responsabilidade por atribuir o grau de risco a seus usuários, além de permitir a aplicação minuciosa do SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. O que é o SAI? Como o enfermeiro vai aplicar esse SAI ao paciente? Ele vai fazer uma avaliação individual de cada paciente, assim indicando quais os tipos de cuidados que cada paciente necessita. Por isso que ele sabe que cada paciente vai para a pulseirinha azul, verde, amarelo, ele sabe por causa disso. O exemplo é o histórico de enfermagem, né? A nossa hipótese. O estudo torna-se assim, mais importante e enaltece a classificação de risco realizada pelo enfermeiro por causa do protocolo de manchas e priorizando de acordo com a necessidade de cada paciente. É o que eu acabei de falar. Nossa justificativa. Com essa perspectiva, mostra que uma triagem bem feita e otimizada otimiza o tempo de espera e salva vidas. Se não fosse isso, se fosse pela ordem de chegada como era antes, ainda haveria muitas mortes. E o nosso objetivo fez-se necessário profissionais capacitados para uma melhor classificação e que o profissional de enfermagem tem um papel fundamental, cujo principal objetivo é ser colocado em prática os princípios do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, como equidade, universalidade, acessibilidade e integralidade. Esses são os princípios do SUS. A universalidade. O que quer dizer a universalidade? Quer dizer que todos os cidadãos brasileiros, sem qualquer tipo de discriminação, raça, cor, condição social, eles sim têm acesso às ações e serviços do SUS.
serviços de saúde do SUS, qualquer pessoa, independentemente de classe social. E equidade tem relação direta com os conceitos de igualdade e justiça. E acessibilidade já está dizendo, né, que é acessível a todos, como eu acabei de dizer, independente de raça, cor, religião, não tem nada a ver, todos têm direito. Integralidade é que contempla os indivíduos em todos os níveis de atenção, que além de não ter discriminação, em qualquer nível de atenção do SUS, qualquer indivíduo vai ser atendido. Boa noite. Dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar sobre a metodologia, tipos de pesquisa. Para alcançar os objetivos propostos nesse estudo, o método eleito foi a revisão integrativa da literatura, ao qual pôde incorporar as pesquisas realizadas de outras áreas do saber, além das áreas da saúde e da educação, pelo simples fato de ele viabilizar a capacidade da sistematização do conhecimento científico de forma que nos aproxima da problemática que desejamos apreciar, assim traçando um panorama sobre sua produção científica. Local de pesquisa. Em nossa pesquisa foram utilizadas fontes bibliográficas de sites indexados na rede mundial de computadores e artigos anexados no Cielo, Lilacs, Bireme, do ano de 2012 a 2018, utilizando como critério de inclusão artigo da língua portuguesa e com menos de 10 anos de publicação. E como critério de inclusão, incluímos artigo com um ano de publicação, com anos de publicação inferior a 2012, e duplicidade de artigos e outros idiomas, e resumos de artigo que não corresponde à nossa problemática abordada. Sendo assim, a revisão integrativa colabora com a ciência, contribui com o desenvolvimento da teoria e tem ampliação direta na prática e na política de saúde. O que é política de saúde? Política de saúde, ela tem um enfoque nas necessidades dos usuários por ciclos vitais, exemplos, faixas etárias, etnias, gêneros, orientação sexual, situação social, incluindo ainda as políticas transversais, importantes para toda a população. Etapas operacionais. As etapas operacionais, elas são divididas em 5 níveis. A nossa revisão integrativa possui 5 níveis. Primeira etapa, identificação do problema, que nesta etapa identifica o problema apresentado, que deve estar claramente identificado. Na segunda etapa, a pesquisa da literatura, que é a coleta de dados, foi realizada com estratégia e bem definida para aumentar o rigor da revisão. Na terceira etapa, a avaliação dos dados, avaliar a qualidade dos dados obtidos em virtude das pesquisas. Na quarta etapa, a análise dos dados, requereu que os dados sejam ordenados, codificados, sumarizados dentro de uma conclusão unificada e integrada sobre os problemas de pesquisa. Na quinta etapa, a apresentação dos resultados. A pesquisa ela foi apresentada com detalhe nos artigos para que a conclusão tenha uma sequência lógica. Cada artigo trouxe um conteúdo esclarecedor, onde ocorre um direcionamento do que deveria ser escrito, partindo do tema proposto, trazendo em seu conteúdo um enriquecimento do aprendizagem. Resultados e discussões. A partir da análise, os dados coletados junto aos artigos selecionados, o nosso estudo descreve o problema trazido pela classificação de risco em hospitais e a importância da atuação do enfermeiro. O nosso estudo aponta que para a classificação de risco realizada pelo profissional enfermeiro, que atua na emergência, parte da necessidade de receber
treinamento específico e educação continuada, para garantir uma assistência técnica continuada, como também o domínio de suas emoções e conhecimento, de seus limites e de suas possibilidades para a qualificação do trabalho e uma boa tomada de decisão, com o intuito de melhorar a assistência em situações de risco, assim abrangendo os princípios de atendimento humanizado, preconizado pelo Sistema Único de Saúde, que é o SUS. A classificação de risco está atrelada, quer dizer, junto ou separada, ligada, juntos ou ligada, aos serviços de urgência e emergência, sendo o enfermeiro o profissional habilitado legalmente para realizar as classificações de risco dos pacientes que procuram atendimento nos serviços de urgência, devendo existir protocolo que os oriente. Existem modelos de classificação de risco de pacientes que utilizam de 2 a 5 níveis de gravidades, sendo de preferência o modelo de Manchester. Aqui está o modelo do protocolo de Manchester, que já foi apresentado anteriormente. O vermelho, emergência, que o atendimento deverá ser até 0 minuto. O laranja, muito urgente, que deverá ser atendido, o paciente tem que ser atendido até 10 minutos. O amarelo, urgente, onde o paciente ele tem que ser atendido em até 60 minutos. O verde, menos urgente, onde o paciente poderá ser atendido até 120 minutos. E o azul, onde o paciente poderá ser atendido até 240 minutos. Este fato associado às questões de organização e gestão faz com que essas unidades nem sempre contem com condições adequadas de trabalho em termos de quantidade de pessoas e recursos e materiais para a realização da assistência qualificada. É notório a necessidade de padronizar um processo de enfermagem prática e com o objetivo de colher o máximo de informações suficiente para planejamento dos cuidados adequados para o paciente, utilizando o mínimo de tempo possível. O enfermeiro deve estar preparado para classificar e, se preciso, reclassificar a prioridade de atendimento dos usuários ao longo do período de espera. O acolhimento com a classificação de risco configura-se como uma intervenção potencialmente decisiva, partindo dos pressupostos de eficácia no atendimento, como os auxílios de protocolos pré-estabelecidos, que orienta o atendimento de acordo com o nível de complexidade e não por ordem de chegada. Todos os autores utilizados na construção do artigo estão de acordo que o enfermeiro é uma peça fundamental para que possa ser feita essa classificação de risco, garantindo assim a equidade e tratando cada usuário do serviço conforme as suas necessidades. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas, para a construção do nosso trabalho. Contudo, foi explorado no presente estudo, possibilitando constatar que a organização de atendimento aos usuários em unidade de emergência deve ser pautada nos princípios da avaliação da classificação de risco e não de ordem de chegada, pois estes caracterizam os princípios da Política Nacional de Humanização. Política Nacional de Humanização, PNH. O que é Política Nacional de Humanização? Como foi que ela surgiu? Ela surgiu como estratégia e consolidação do Sistema Único de Saúde, conhecido popularmente como SUS, com finalidade de colaborar para o aperfeiçoamento
para colaborar com o aperfeiçoamento de gestão de saúde no Brasil, consolidando a humanização como política transversal na rede. Diante dos resultados desse estudo, é possível afirmar que ainda tem muito por fazer nos serviços de hospital e de emergência, e isso depende apenas dos gestores e de profissionais envolvidos. Seguindo a proposta do tema apresentado, o termo classificação de risco segue com o mentor no processo de organização do serviço, partindo inicialmente de uma abordagem através de um treinamento específico para o enfermeiro. Tempo é vida. Aqui terminamos nossas apresentações. Deixamos aqui os nossos sinceros obrigados.